Olá, gente, bom dia, tudo bem? Bom, hoje nós vamos dar continuidade, aos estudos que a gente iniciou com a palestra do Fábio, falando sobre o sistema solar, o Sol, os planetas, a Lua, os meteoritos, meteoros, enfim, conhecer um pouquinho mais sobre esse mistério do sistema solar, que é o nosso planeta. Então vamos começar falando das estações do ano, Então, algumas festas no nosso país são anuais, acontecem uma vez no ano. As festas juninas, como o próprio nome indica, acontecem no mês de junho, juninas, Em alguns países existem festas que marcam o início do verão, e em outros o início do inverno. Aqui, nessa época, também se comemora os dias de santos importantes para a Igreja Católica, Como São João, Santo Antônio e São Pedro. Mas a festa junina, ela tem uma característica típica, se a gente parar para pensar, do inverno também, Ela tem lareira, vinho quente, as comidas são mais quentes, ninguém come sorvete, açaí numa festa junina. Ela tem seus pratos, suas comidas, suas roupas, mais características de indicar o início do verão. Aí depois tem umas perguntinhas para vocês. Como são como são feitas, Como são as festas juninas na nossa região? Então vocês colocam, Como que funciona, o que tem, como que é o traje, todo mundo vai vestido, Como que acontece as festas juninas aqui que vocês já foram. Acredito que a maioria já deva ter ido, Porque até na escola a gente tem esse movimento de festas juninas. Há outras festas típicas da nossa região. Elas se relacionam às estações do ano. Então, primeira pergunta, tem festas típicas aqui na nossa região? Por exemplo, no Dia do Trabalhador lá, macarronada, tem aquela que tem no Parque da Cidade. Que festas são essas? Elas estão relacionadas com as estações do ano, primavera, outono, verão, inverno? E contar um pouquinho como elas são, que festas são estas. Aí depois vem aqui, ó, as estações do ano no Brasil têm uma data oficial que dá início, e término nos calendários, para iniciar, e para encerrar. Mas há muitas variações que dependem da região do país. Então, que pede para discutir as questões em classe, e escrever um texto no caderno sobre o que discutir. Então, no caso, vocês vão poder fazer uma pesquisa, conversar com a mãe, com o pai, mas não tem como fazer essa discussão. Como são as estações do ano aqui em São José dos Campos? São rigorosas, acontece certinho ou não? Você está no inverno, parece estar no verão, está no verão, parece estar no inverno. Que roupas que a gente usa nessas estações? Que comidas que a gente come? Que atividades a gente realiza em apenas uma época do ano, no calor ou somente no frio? Eu só vou em caldinho no frio, eu só frequento piscinas no verão. Por exemplo, um exemplo, mas tem outras coisas que a gente só faz no verão ou só faz no inverno. Você se lembra de algum acontecimento inesperado em alguma estação de outros anos que aconteceu aqui em nossa região? Por exemplo, já teve vezes de meses chuvosos de verão, que o verão tem uma característica de ter chuvas fortes, que o ônibus acabou, a rodovia que ele estava rompeu, o ônibus caiu dentro, porque essa chuva acaba molhando muito e estragando o cimento, o asfalto. Então, vocês não precisa responder em forma de pergunta, mas, como diz aqui mesmo, ó, é para responder em forma de texto. Então, vocês vão escrever um texto, as perguntas estão dando um norte, mas vocês vão escrever um texto no caderno sobre esse assunto. Então, vamos lá, dando continuidade. Já houve um tempo em que as pessoas não marcavam as horas do dia com tanta precisão que nem a gente marca hoje, que a gente trabalha, precisa marcar, A maioria vivia no campo e trabalhava na agricultura, de plantação, de frutas, legumes, hortaliças e na criação de animais. Eles não usavam relógio, mas precisavam saber qual a época do ano em que chovia mais, qual faria mais calor, qual faria mais frio para poder planejar até mesmo as plantações, Porque que acontece? Tem flores que precisam de mais calor, tem outras que precisam de mais frio,
Tem outros que precisam de menos água, outros que precisam de mais água, então eles tinham que se planejar. Esses povos do passado se orientavam principalmente pelas fases da lua e pelas estações do ano. Em alguns lugares, chegaram a criar maneiras de medir com maior precisão o acontecimento da natureza, né? Então, em alguns lugares, eles conseguiam medir mais precisamente, mais certeiramente, como a gente mede hoje, por exemplo, a previsão do tempo, acontecimentos da natureza. Aqui tem uma foto, né? É um monumento formado de pedras que chega a ter 5 metros de altura. Ele está situado ao sul da Inglaterra e cerca de 130 quilômetros de Londres ele fica. Supõe-se que foi construído há 10 mil anos e era usado pelos habitantes para marcar os inícios das estações do ano, né? É uma suposição. Em regiões onde o frio era muito intenso no inverno, muito frio, as pessoas realizavam atividades dentro de suas casas, como costurar e bordar, consertar ferramentas, fazer doces em caldas e conservas, por exemplo. Quando o tempo esquentava, voltavam a plantar e a colher. Guardavam bastante alimento para a época do frio, pois sabiam que no ano seguinte seria tudo igual. Ainda hoje, algumas populações da Terra vivem guiadas pelos acontecimentos da natureza. Ainda tem pessoas que vivem de ter que saber o que vai acontecer na natureza para poder se programar. Aqui nós temos um calendário indígena. Nós vamos ler um artigo a seguir sobre como alguns povos indígenas do Brasil organizavam o tempo, né? Organizavam o tempo em calendários próprios. Então, a maior parte dos calendários é representada por círculos que consideram ciclos naturais para a agricultura, as cheias dos rios e as chuvas. Mas a variação mais importante é a mudança da constelação. A primeira delas, nas comunidades próximas ao Equador, seria a constelação de Jararaca. O começo do ano seria correspondente ao período de enchentes, né, durante a constelação de Jararaca, que equivale, né, no nosso calendário ao mês de novembro e de dezembro do calendário gregoriano. Mas as datas não são fixas e o calendário pode ser mudado se a cheia adiar ou atrasar. Por exemplo, o que torna mais complexa a medição do tempo, né, nos sistemas indígenas, porque esse calendário não é fixo, ele muda. Reunindo povos Tucano, Bezana, Miriti Pauia, Iopoda, a Associação das Comunidades Indígenas do Médio Tiquié já desenvolve estudos sobre seus calendários há alguns anos. Já a cooperação e aliança no Noroeste Amazônico, Canoa, que abrange povos tucanos orientais, Aroaqui e Macu, estuda o assunto ainda há mais tempo, estudam esses calendários, né, indígenas que foram mudados, que é totalmente diferente do nosso calendário. Esse calendário gregoriano aí é um calendário solar de origem europeia, né, para os europeus. Ele foi adotado pelo Papa Gregório e aí ele tem um padrão, né, para a contagem e organização do tempo de 12 meses, que é o que nós conhecemos: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E cada um com 28 a 31 dias e com semanas de 7 dias. O calendário tem 365 dias, que corresponde à translação, né, o movimento de translação da Terra. E no ano bissexto, ele tem 366 dias, porque a Terra, ela gira, ela tem 6 horas a mais, né? Então, para poder completar essas 6 horas, no ano, eles fizeram 4 anos, a cada 4 anos é um ano bissexto, tem um dia a mais, 6 vezes 4, 24. Né? E agora vamos para as questões. Os calendários indígenas são semelhantes ao calendário gregoriano usado pelos povos indígenas? Sim? Não? O que vocês acham? Né? O que tem de diferente, né, nos calendários?
Há variações entre os calendários indígenas, ou eles são exatos como nós? 365 dias, 7 dias na semana, 12 meses, e isso se repete a cada 4 anos, tem 366 dias. Né? Os calendários indígenas também são assim? São exatos ou ele tem variações? Que fator serve como base para organizar um dos calendários citados no texto anterior? Né? Que fator, o que eles levam em consideração para poder organizar o calendário indígena, no caso, né? O que eles levam em consideração? O movimento, que nem no nosso gregoriano, leva em consideração o movimento de translação da Terra. E no gregoriano, o que eles levam em consideração? Leia o texto novamente se for necessário, tá bom? Aí vamos lá. Aqui está falando, tem um textinho, o templo de Kukulcán, no México, e o calendário maia. Os maias foram dos povos pré-colombianos que habitaram a península de Yucatán, no atual México. Eles desenvolveram conhecimentos nas áreas de arte, arquitetura, matemática, astronomias muito elaborados. Um exemplo desses saberes é o calendário maia, usado por eles para organizar o tempo, combinando 3 ciclos. Um de uso cotidiano, que é para atividades agrícolas, outro para os rituais sagrados e a combinação de ambos para os longos ciclos. O calendário chamado Rabá para a agricultura era composto por um calendário solar com 365 dias, dividido em 18 meses de 20 dias cada um, mais 5 dias adicionais somando 365. Ele era combinado com um outro calendário chamado Tzolk'in, destinado ao sagrado, com 13 meses de 20 dias, num total de 260 dias. A cada 52 anos, os 2 calendários fechavam um ciclo, reiniciavam sua contagem do tempo. Ao longo do ciclo, para os maias, teria aproximadamente 7.885 anos solares. E ao final desse tempo, o mundo seria destruído e renasceria, dando início a um novo ciclo. O templo de Kukulcán, na antiga cidade de Chichén Itzá, reproduz em sua arquitetura, que é essa imagem aqui, a matemática dos calendários maias, construído no século XII d.C. O templo, em forma de pirâmide, que está aqui, ó, para vocês observarem, o templo em forma de pirâmide, tem cada um dos lados alinhados com um dos pontos cardeais. Há 52 painéis esculpidos nas paredes, os quais referem aos 52 anos do ciclo do mundo, de acordo com o calendário dos maias. Entre outras particularidades, o templo tem 4 escadarias, cada uma delas com 91 degraus, somando 364. E com o patamar do topo dá um total de 365 unidades, que representam os dias do calendário Rabá. O nome da língua maia, Kukulcán, significa serpente emplumada, referindo-se à divindade de mesmo nome. No final das tardes da semana dos equinócios, da primavera e do outono, dizem ser possível observar a escadaria pela sombra que se assemelha ao corpo de uma serpente. A cidade de Chichén Itzá e seus monumentos foram considerados patrimônio mundial pela Unesco em 1988. Aí tem o templo Kukulcán no México, né? Tá vendo? É algo extraordinário para a época em que ele foi pensado, que ele foi arquitetado, que ele foi construído, né? Então, por isso que chama atenção. Esse textinho é mais para curiosidade, nível de conhecimento mesmo. Se ficarem interessados, quiserem pesquisar um pouco sobre os calendários maias, tem vídeos na internet, tem imagens, né, que são coisas que se falam bastante e é sempre legal porque é conhecimento. Conhecimento é sempre muito bom, sempre muito gostoso a gente ter, né? Então, quem tiver interesse, tá lá na internet. Depois a gente vai para a próxima aula falando das estações do ano, quando que começa, quando que termina, né? Agora dentro do nosso calendário. Tá bom, gente? Obrigada, boa tarde, bons estudos. Qualquer dúvida, liguem.